Olá para você mais uma vez, estou aqui para falar de novo assunto, vamos lá. Mas antes, aí, se inscreva no canal, dê o seu joinha, faça seu comentário, diz lá o que você está precisando, vamos participar, vamos nos comunicar e quem sabe eu posso te ajudar aí no próximo exercício, no próximo assunto, tá certo? Vamos tratar hoje aqui de termologia, olha só, eu gosto de usar esse livro aqui de Bongiorno e Clinton, tá nas minhas aulas de física. Estou mostrando ele aqui nas aulas do primeiro ano, mostrando do primeiro ano, esse aqui é do segundo, também temos do terceiro ano, Bongiorno e Clinton. Vamos tratar de termologia, tá certo? O que estuda termologia? Termologia estuda aí as transmissões de calor, nós temos a termometria, temos a dilatação térmica, temos calorimetria, então tem tudo aí que relacionado com temperatura, com outras coisas assim. E vamos nos entender o que é temperatura, como é que funciona, diferença de uma coisa para outra, tá certo? Isso aqui é a introdução aí, o princípio da termologia. Vamos lá? Primeira coisa que a gente estuda em termologia, nós vamos ver o que é temperatura. Você sabe o que é temperatura? Porque assim, dizer, tem pessoas que falam, hoje está frio, hoje está quente, ou esse daqui está morno, não é? Essa bebida está quente, mas só que cada coisa, esses comentários variam de pessoa para pessoa. Não dá para se medir realmente uma situação, um ambiente, alguma coisa, por causa simplesmente desse comentário. Está frio para mim, mas para o outro não vai estar. Está quente para mim, para o outro não vai estar, tá certo? Então isso nós temos que ver direitinho, cientificamente, calor e temperatura. Primeira coisa, temperatura. Então vamos ver o que é temperatura. Então temperatura, gente, é quando se mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Se um corpo está com suas partículas pouco agitadas, está com a temperatura baixa. Se um corpo está aumentando a agitação de suas partículas, se vai aumentando gradativamente, você está aí aumentando a temperatura deste corpo, qualquer coisa assim, tá? E para se medir essa temperatura, usa-se os termômetros. Os termômetros, eles possuem um líquido, vamos falar desses termômetros mais anteriores aí, já estamos falando vamos falar também depois de dilatação e tudo mais. O termômetro de mercúrio, nós temos ali dentro um metal em estado líquido, igual para medir a temperatura corporal. Coloca-se ele, às vezes, embaixo do braço e ali ele tem ali um filetezinho onde ele dilata, marcado assim nas escalas. Ele vai medir se você está com a sua temperatura normal 36, se você está passando da temperatura normal ou se chega ao ponto de você ter febre, tá certo? Então esse termômetro é o que mede a agitação das partículas, o estado de agitação das partículas. E essa agitação das partículas caracteriza seu estado térmico. Então está bem quente, então suas partículas estão bem agitadas. Olha só, observe a água quando você pega ela e vai colocar para ferver. Você pegou a água, colocou num recipiente, se fosse de vidro era melhor, né? Vamos colocar aí no recipiente a água antes de colocar no fogo. Você observa a água, ela está ali paradinha, está tranquila, não tem bolinho, não tem nada. Na hora que você liga o fogo, a primeira coisa que começa a acontecer são algumas bolhazinhas aparecendo no fundo da vasilha. Essas bolhazinhas depois começam a se desprender e subir, fazendo com que se inicie um movimento dessa água. Isso quer dizer o quê? Que está aumentando a temperatura dessa água. Estamos aumentando o estado de agitação dessa substância. Conforme você vai observando aí, as bolinhas estão aumentando, você tem um estado de agitação maior dessa substância, no caso aqui da água, até o momento que você vai ter aí a ebulição. A ebulição, então nós chegamos aí no ponto máximo da temperatura da água, que é 100 graus, você tem toda ela se revolvendo dentro desse recipiente, tá certo? Então aí nós temos, dá para você ver claramente o aumento da agitação das partículas, observando como se ferve uma água. Acredito que todos vocês, todos nós, já vimos, já colocamos água para ferver e já até observamos. Quando a gente às vezes não quer uma água muito quente, mas passando um pouco de molho, a gente coloca até a mão dentro, né, para verificar. Se as bolhas já estão grandes, a gente já sabe que a temperatura está meio alta. Então quando a água está fervendo, se colocarmos o termômetro, vai marcar 100 graus centígrados. Nesse termômetro aqui no Brasil. Se fosse em outro país, seria outra escala, que é para o outro assunto. E aí a diferença de calor e temperatura e calor. Às vezes a gente fala, ai que calor, né? Mas que calor. Então, calor a gente usa a palavra meio errada às vezes. Calor não é sensação quente, não é sensação térmica de quente ou de frio. Porque o calor ele pode acontecer até em temperaturas muito baixas. O que é então o calor? O calor
é a transferência dessa energia térmica de um corpo que tem mais temperatura para um corpo que tem menos temperatura. Tá certo? Sempre acontece quando você pega um copo com água e gelo, ou simplesmente água gelada, vamos dizer com água e gelo, você coloca sobre uma mesa e fala, vou beber já já, você esquece um pouquinho, quando você volta, não tem mais gelo, não tem mais coisa nenhuma, e nem está mais frio, está, vou dizer, natural. O que aconteceu? Houve a troca de energia entre o ambiente, tá? O ambiente é aquele copo, o de mais temperatura passou energia para o de menor temperatura, então ele teve uma estabilização das temperaturas, houve energia passando do ambiente mais quente para o recipiente mais frio. Isso falando numa temperatura ambiente, mas eu falei para vocês, calor também pode acontecer com temperaturas muito baixas. Como assim muito baixas? Até abaixo de zero temos calor. Por quê? O calor é a transferência de energia térmica de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Vamos dizer assim, nós temos aí um gelo, um objeto, um recipiente, um metal que está a menos 3 graus centígrados. Menos 3 graus centígrados. E nós temos aí um gelo, que o gelo pode congelar. O gelo, aliás, a água, ela congela a 0 graus, mas ela não se mantém. Se você continuar assim, deixando ela num refrigerador, num freezer, assim, ela vai abaixar de temperatura muito mais do que 0 graus, tá certo? Não é todo gelo que está em 0 graus, é um ponto de fusão ali, ponto de mudança de estado físico da água, é 0 graus. Mas aí dizendo, se você tem aí um metal de menos 5 graus Celsius e você pega um outro objeto ou um gelo ou coisa assim com menos 15 graus Celsius, então você tem uma diferença de temperatura. Qual que está mais quente, qual que tem maior temperatura? O de 5 graus, o de menos 5 graus está numa temperatura maior do que o de menos 15 graus. Então, se você coloca eles próximos, vamos dizer também, num recipiente onde ele isola o ambiente, tá? Esse recipiente é chamado de calorímetro. Calorímetro, os mais simples que a gente conhece, vamos dizer a caixa térmica, garrafa d'água, garrafa de café. Então você coloca esses dois objetos dentro desse calorímetro, você vai observar que com o tempo, você vai medir ali na temperatura, não está nem a menos 5 e nem a menos 15. Eles se estabilizam, dependendo da massa de cada um, pelo meio, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, tá certo? Então, com temperaturas inferiores a 0 graus, também existe calor, porque existe a troca de energia térmica num corpo mais quente, com maior temperatura, para um corpo mais frio, tá certo? Então, o calorímetro são recipientes utilizados para isolar certos ambientes onde você quer manter uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais alta. Quem é que nunca carregou uma caixa térmica aí com uma bebida, com algumas coisas aí para você ter naquele momento que você vai consumir com uma temperatura agradável daquela que você quer, tá certo? E aí você está isolando essa transferência de calor, não há ali então calor, transferência de calor, muito mínimo, né? Existem recipientes, caixa de isopor, garrafa térmica de café, que são muito bons, onde você coloca às vezes uma vasilha de gelo de manhã, e você tem gelo ainda até a tarde. Então a troca de energia, o calor existente ali com o ambiente é muito pequeno. Estão observando isso? Então, para você que às vezes ainda estava confundindo o que é calor, então o calor é isso, é troca de energia de um corpo de maior energia para um corpo de maior energia, um corpo ou sistema, né? Nós temos aí também sistemas, nós temos aí ambientes. E aproveitando só para falar a respeito ainda do calorímetro, o que é? Não vai mais para frente se estuda até o calorímetro, mas a caixa térmica, a caixa de isopor, né? Se você tem aí uma caixa de isopor onde você tem uma consistência boa, se você pega assim nas suas beiradas, você aperta, você tem aí uma consistência boa daquele material, você tem uma caixa térmica boa, você vai ter o seu recipiente, você vai ter as coisas que você colocar ali dentro conservado por mais tempo. Tá certo que você vai colocar uma água gelada, colocar uma coisa, colocar uma fruta, eles dentro desse ambiente vão se igualar, eles vão trocar calor, eles vão trocar energia térmica, vai existir calor, ele troca energia térmica até todos estarem na mesma temperatura, mas não vai trocar com o ambiente. Mas o que acontece com a garrafa térmica? Garrafa térmica de café, ou até esses copos, né, chamados copos de metal, não é propaganda, mas é o mais famoso é o copo Stanley. O que acontece para que eles mantenham a sua temperatura do líquido que está ali dentro e não haja esse calor, essa troca de energia com o ambiente? Vamos observar aí algumas imagens, olha só. A garrafa térmica e esse copo chamado copo Stanley, eles têm duas paredes, tá? Duas paredes, onde no meio nós temos, vamos dizer assim, oco.
oco, nós temos ali o mais próximo do vácuo possível, onde é retirado ali o máximo de ar que é possível retirar e deixa ali então um ar rarefeito. Quanto mais ar for retirado daquela concavidade ali, né, daquele espaço oco, aquele espaço livre daquele objeto, melhor será ele em manter isolamento térmico com o ambiente. Você terá ali a sua bebida quente ou a sua bebida fria conservada por muito mais tempo. A temperatura, essa energia térmica não se conduz através do vácuo. Tá certo? E aí nós vamos continuar então no próximo vídeo com as escalas térmicas. Nós vamos aí ver sobre a transformação de uma unidade de graus Celsius, grau Fahrenheit e graus Kelvin, e continuamente sobre outros assuntos da termologia. Muito bem? Então dê aí seu joinha, compartilhe e faça a sua pergunta. Diga o que você está precisando às vezes que seja tratado aqui, tá certo? E nós estamos prontos aqui para contribuir com você.